Acho que há coisas que mudaram e há muita coisa que permanece, né? O que é que mudou? Acho que essas resistências, elas se cristalizaram em novas organizações, né? Então hoje você tem os trabalhadores organizados em diferentes espaços, né? Tanto no movimento sindical como no Sem Terra, no MPA, enfim, são várias formas de organização que de alguma maneira organizam essa resistência, organizam a luta, dão visibilidade a essa luta e reconstrói a identidade desses trabalhadores, né? Sem dúvida alguma, essas organizações tiveram um papel importante ao longo dos anos 80, 90, 2000, né, até hoje, no sentido de produzir um reconhecimento dos trabalhadores do campo nas suas diferentes formas, né, nos seus diferentes modos de vida, produzir um reconhecimento para a sociedade. De alguma maneira, alguns direitos foram conquistados, quer dizer, já em 63, o Estatuto do Trabalhador Rural garantia aos trabalhadores rurais os mesmos direitos, ou quase os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. 70, 71, a aposentadoria foi estendida aos trabalhadores rurais, porque nem isso eles tinham, né? Mas foi estendida assim, meio salário mínimo só para os homens, meia aposentadoria, digamos. A Constituição de 88 universalizou a aposentadoria, né, para todos os trabalhadores. Os direitos trabalhistas, formalmente eles existem, mas aí, pensando no continuidades e rupturas, né, quer dizer, os direitos trabalhistas estão assegurados. No entanto, em 79, a CONTAG dizia 75% dos trabalhadores assalariados não têm carteira assinada. Hoje, esse índice não mudou, né? Não deve ter mudado muito, pode ter aumentado um pouco, pode ter diminuído um pouco, não tem o índice atualizado. Mas a grande parcela, a maior parcela dos trabalhadores assalariados do campo não tem carteira assinada. Além do que se tornou mais visível uma forma de exploração extrema do trabalho, que é isso que vem sendo denunciado como trabalho escravo, né? Um trabalho extremamente precarizado, que também não é novo. O novo é a denúncia, né? Mas são formas de trabalho que já vinham há muito tempo. Se a gente for pegar o jornal Terra Livre, que o Partido Comunista editava para os trabalhadores rurais, e fazia muita charge, né? Muita ilustração para tentar transformar num instrumento mais didático, né? Chamava muita atenção a charge o proprietário sempre aparecia como uma pessoa gorda, né, grandona, barriguda, com um chicote na mão, tá? Com um chicote na mão, ameaçando o trabalhador com um chicote, quer dizer, essa ideia de um tratamento na base da força, né, da violência. Então, do ponto de vista dos trabalhadores assalariados, é isso. Além do crescimento da denúncia de situações de trabalho escravo, a gente tem o fato que grande parte deles, mesmo quando não podem se enquadrar legalmente na categoria trabalho análogo à escravidão, não tem direitos trabalhistas, não tem direitos assegurados, não tem trabalho garantido, quer dizer, ficam migrando, né? Vem do Maranhão, do Piauí para corte de cana em São Paulo, fica um tempo, volta, né? Não são organizados no local onde estão trabalhando, porque são temporários nesse lugar, e nem no lugar de origem, porque também na origem eles são temporários, né? Lá ficam as mulheres com as crianças, eles ficam, os jovens, os homens ainda em uma idade, com um vigor físico que garante a força para cortar cana, né? Ficam migrando. E isso, a cana é o caso mais falado. Quando a gente olha para café,
Mesma situação, né? As áreas cafeicultoras de Minas Gerais, você tem trabalhadores do Maranhão, tem trabalhadores da Bahia. Quer dizer, esse é um país em que os trabalhadores agrícolas circulam pelo país, né? Estão aqui, estão ali, estão lá. Normalmente são famílias de pequenos agricultores. Família de pequeno agricultor tem um pedaço de terra e os homens migram para poder sustentar essa família, né? E a mulher e as crianças ficam. Quando o filho está crescidinho e já ganha vigor físico, né? Começa a vir também. Então se reproduz um ciclo aí perverso de migrações de uma população que nunca se sabe exatamente onde ela está, né? Está sempre circulando em algum lugar. Aí, enfim, desafios como é que se organiza, né? Uma população que não tem raiz, né? Que está circulando em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, né? Se a gente for acompanhar, por exemplo, a luta dos assalariados, né? Se a gente for pensar o que foi a repressão nas greves dos anos 80, né, do ciclo de greve dos trabalhadores rurais dos anos 80, foi de uma violência impressionante, né? Pernambuco, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, foi muita violência. Hoje os episódios de greve são muito eventuais, né? São pequenos paradeiros aqui e acolá, né? Uma dificuldade muito grande justamente por conta disso, a dificuldade de organizar essa população que continua, em termos de condições de vida, continua vivendo numa precariedade absoluta. Bom, poceiros. Se os poceiros eram de alguma maneira foram os portadores nos anos 50, 60 da bandeira da reforma agrária, né? E que foram duramente reprimidos, né? A gente tem o caso de Trombas e Formoso, o caso aqui do Rio de Janeiro, Paraná, enfim. A gente pega os anos 70, 80, 90, 2000, é a mesma coisa, né? É só pegar os dados da CPT sobre as mortes no campo, que a gente vê que, enfim, com tudo que você pode dizer, não, mas tem um conjunto de direitos? Tem. Garantidos? Aí é ver, né? Esse índice de mortes no campo é um indicador de que os direitos não são garantidos, né? Quer dizer, são mortes que atingem lideranças, atingem mediadores políticos, né? Advogados, agentes de pastoral, coisa desse tipo. Mas o índice das mortes no campo é escandaloso para um país que se diz democrático, né? E são assassinatos claramente políticos, né? Não são punidos, o que é uma outra questão. E porque não são punidos, a tendência é manter, né? Porque não há nenhuma... Quando não há nenhuma punição para quem assassina. Quando há, é sobre o agente direto, né? Sobre o matador. O mandante está fora. E, enfim, e são crimes todos chamados de crimes de pistolagem, né? Quer dizer, a pessoa um pouco... Ela mata recebendo, né? Recebe um tanto para fazer os assassinatos. Nos anos 80, em que essas coisas eram faladas de uma maneira um pouco diferente, né? Se falava de uma espécie de bolsa de valores e lideranças, né? Matar fulano vale tanto, a vida do cicrano vale tanto, uma espécie de... Isso circulava, né? A imprensa falava disso. Não, fulano morto... O que se diz no Pará é que a morte do Josimo vale tanto, o Canuto vale tanto, né? Então, é uma coisa meio que circulava a boca pequena. E tem 3 depoimentos nesse filme que são impressionantes. É um vídeo, né? 3 depoimentos que são impressionantes. Um do Chico Mendes, meio que numa reunião de trabalhadores, meio que anunciando a sua morte. Outro, o do Expedito, falando no Congresso da CUT, dizendo assim, não, porque eles
fizeram a chacina dos irmãos Canuto, e agora diz que vem me buscar. Diz que estão esperando a oportunidade de me pegar. 3 meses depois o expedito foi morto, né? Então são mortes anunciadas que as pessoas, essas lideranças meio que estavam sabendo desse evento, né? Estavam anunciando a sua própria morte. Margarida Maria Alves também várias vezes foi. E aí nós já estamos falando, no caso da Margarida ainda está no final da ditadura, né? Margarida foi morta em 83. Se eu for pegar o expedito e o Chico Mendes, já foi pós-Constituição de 88, ou seja, e até hoje os mandantes estão, né, estão liberados. Isso sem falar da repressão sobre as ocupações de terra, da criminalização das organizações todas, né? Ou seja, embora a Constituição garanta o direito de organização, a prática do direito de organização, ela meio que funciona um pouco ao largo dos direitos garantidos, né? Uma grande conquista, eu acho, da Constituição de 88 foi inscrever na Constituição que a propriedade da terra tem que cumprir uma função social, né? Se a função social da propriedade da terra, se isso fosse levado a sério, né? Vamos cumprir a função social da propriedade, seriam poucas as propriedades que sobreviveriam, porque a função social depende de, além de ter níveis de produtividade de acordo com a região, né, depende do cumprimento de direitos trabalhistas e da preservação ambiental. Né? Isso simultaneamente. Se vocês conhecerem alguma propriedade que cumpre simultaneamente esses 3 elementos, né? Deve haver, mas pois deve haver, para não dizer que não há, né? Eu não vou afirmar isso, mas com certeza não é o que pesa. E apesar de que a Constituição tem uma armadilha, né? Tem esse artigo e o artigo anterior a ele diz: terras produtivas não podem ser desapropriadas, ou seja, a Constituição ela é em si contraditória e cria uma armadilha que impede a desapropriação. Ou seja, cria um bloqueio para a propriedade da terra, para a democratização da propriedade da terra. Né? E o resultado desse bloqueio é essa tensão que a gente vive, né? A coisa do desenvolvimento, a importância da grande agricultura para manter o balanço comercial, etc. E o que significa, essa concepção de desenvolvimento significa de ocupação de terras, né? Quer dizer, hoje praticamente a fronteira que se falava que existia nos anos 70, 80 praticamente esgotou, né? A entrada da soja, milho no cerrado precisa de terra plana. O que não é plano, as áreas mais cheias de morros, etc., estão sendo dominadas pelo eucalipto, né? Que são as terras ruins, né? De qualidade ruim para a agricultura, estão sendo dominadas pelo eucalipto. Então, o que não está em produção está aguardando a entrada da produção. E não é mais o latifundiário tradicional que controla essas terras, né? Cada vez mais essas terras estão na mão de grandes empresas. É um processo de financiarização da terra, né? Que é progressivo, mas não se trata mais, eu acho que isso é importante, não se trata mais do antigo fazendeiro, né? Essa figura do grande fazendeiro chapéu de palha, ele não é politicamente o mais significativo hoje, né? Bom, aí você tem o resultado disso é que o avanço, a disputa por terra, ela vai para a terra que digamos que já está demarcada, que são terras indígenas, né?
Então, tira o poder, o que está em discussão no Congresso, né? Tirar o poder do Executivo de demarcar terras indígenas. Ou colocar em questão as próprias terras indígenas. Isso não é uma coisa que é muito... colocar em questão as reservas já demarcadas é uma coisa mais delicada. Mas se você entrevistar, e eu já entrevistei, um dirigente de entidade patronal, ele diz assim, não, tem que preservar a terra para os indígenas, claro. Afinal de contas, eram os primeiros donos. Mas para que tanta terra? Para que eles precisam de tanta? Né? Ou seja, dá lá um cantinho para eles morarem e libera o resto, né? Libera o resto, né? Então tem a questão das terras indígenas e tem essa pressão chegando hoje sobre terras que eram terras meio que quase que esquecidas, né? Que é o que hoje aparece como terra de população tradicional, né? De quilombolas, ribeirinhos, etc., que é realmente a última frente. Daí a pressão muito grande para que essas terras não sejam... A disputa muito grande sobre essas terras, né? De quilombola, de ribeirinho, de terras de faxinal, coisa desse tipo, né? E a disputa em torno dessa categoria de populações tradicionais, né? Quer dizer, e tudo isso, quer dizer, recortado por ações de repressão de diferentes tipos, né? Mantém-se ou a repressão privada via pistolagem, né? Ou a repressão policial, né? Policial militar, quando é o caso. Aí depende da situação, depende do que está em jogo, é uma coisa ou outra.